Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, também conhecido como Betão, que é meu sobrenome. Tenho 25 anos, sou formado em administração, sou um dos coordenadores gerais do grupo. Toda essa caminhada como pregador tem mais ou menos uns 8 anos. Então, há 8 anos Deus tem me chamado, me colocado à frente para que eu seja instrumento da graça dele. Eu tenho tentado dar o meu melhor, mas a graça de Deus nos basta. Então, o que fica de importante para nós na minha história hoje é que não vem de mim o que eu vou falar para vocês, vem de Deus. Aquilo que vai sair da minha boca hoje não são palavras do Lucas, não são verdades do Lucas, não é as minhas bênçãos, não é as minhas graças, não, é de Deus, é a palavra de Deus para nós nessa noite. Então, se você deseja, se você veio aqui hoje e fala assim, eu queria muito ouvir a voz de Deus algum dia, eu queria muito ouvir aquilo que Deus tem para mim, para a minha história, abre os teus ouvidos, irmão. Jesus nos ensina, quem tem ouvidos, ou melhor, quem tem ouvidos, está feio, quem tem ouvidos ouve, vamos lá, quem tem ouvidos, começou a quaresma, é velório mesmo, vocês estão muito cansados, gente, está acontecendo. Vamos de novo, última vez, eu quero ver vocês forte, com vontade, com sede. Quem tem ouvidos? Boa, Clarinha, só a Clarinha está entregando aqui hoje. Bom, o que nós vamos conversar hoje é exatamente sobre a quaresma. Mas eu quero falar algo específico da quaresma, que é o tempo. Ou seja, existe um tempo propício para nós vivermos a quaresma. Não são 40 anos como o deserto que o povo do Egito passou, não são 3 dias como Jonas ficou na barriga da baleia, não são como tantos exemplos que nós temos na Bíblia. São 40 dias que a igreja nos prepara e nos disponibiliza para buscarmos a nossa conversão. Quaresma é tempo de conversão. Não vou perder muito tempo nisso, mas conversão, para quem não sabe, você está em uma direção e você converge para outra. Ou seja, você muda de direção. A igreja nos proporciona então esses 40 dias para que nós que estávamos caminhando em direção ao pecado, possamos olhar para a nossa vida, para a nossa história e mudar. Falar, não, esse caminho está errado, esse caminho não é para mim, esse caminho não é para a minha salvação, esse caminho não é para a minha história. Eu preciso mudar, eu preciso me converter. Então são 40 dias que começaram ontem e vai até a quinta-feira santa. Os domingos não contamos, porque os domingos não é um dia de penitência, não é um dia de sacrifício. Domingo é o dia do Senhor. Então aos domingos nós celebramos, aos domingos nós somos felizes, nós descansamos, nós vamos até a casa do Pai e podemos comungar, nós podemos sentar ao redor de uma mesa e sermos um com Deus. Então se a gente contar certinho de quarta-feira até quinta-feira santa, vai dar 40 dias tirando os domingos. Amém? Entendemos os dias? Sim? E foi definido para nós íamos pegar os evangelhos do domingo. Então eu fiquei com o domingo que vem, o próximo professor for pregar o outro domingo, e por aí nós vamos. Eu quero ler com vocês, quem tem aí, pega para mim, fazendo um favor. Está em Mateus 4, que está com a Bíblia, Mateus 4, versículo 1 a 11. Ó, dica, traga uma Bíblia mesmo de fato, física, traz um papel, uma caneta junto, vai anotando, um grifa-texto. Às vezes Deus te toca uma palavra e você fala, caramba, eu não lembro o que era, eu queria muito ouvir de novo. Está lá grifado. A sua Bíblia foi feita para você usá-la, não para ficar de enfeite. Tá bom? Pegaram aí Mateus 4, do 1 a 11. Aqui é um trecho das tentações que Jesus passa no deserto. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e depois sentiu fome. Então se aproximou dele o tentador e ele disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. Primeiro aprendizado para nós aqui, se és filho de Deus, Jesus é o filho unigênito do Pai, ele é o único filho de Deus que foi gerado por Deus Pai, mas todos nós também somos filhos adotivos do Pai. Então a tentação que Jesus passa é a mesma para nós. A tentação que Jesus passou no deserto de saciar as vontades da carne são as mesmas que nós passamos. Satanás chega até você e fala, você não tem fome, você não tem sede, você não tem vontade, o seu corpo não pede, faz, não é filho de Deus? Pede para ele que ele vai te dar.
E na palavra vai dizer que se nós pedirmos um pão ao Pai, Ele vai dar. Que pai vai dar uma pedra a um filho que pede um pão? Então, se nós pedirmos para saciarmos nossas vontades, Deus tem poder para conceder isso. Amém? Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. De novo é para nós somos esse filho de Deus. Satanás nos coloca em condições, fala assim: vai, confia, não vai dar nada, está tranquilo, os anjos estão cuidando de você, Deus está vendo, Ele não é onipresente, onipotente, onisciente, Ele não é um Deus que é amor, pode ir, não vai te fazer bem, confia, se lança. E aí Jesus responde: também está escrito, não tente ao Senhor seu Deus. De novo, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a grandiosidade deles. Disse-lhe: tudo isso eu te darei, se de joelhos me adorares. Novamente é para nós. Quantas vezes as coisas do mundo nos aparecem tentadoras? Quantas vezes as coisas, situações do mundo que nos são ofertadas para nós nos parecem boas? Os reinos aqui, as riquezas, o poder, ser superior a alguém, se sentir melhor que alguém. Quantas vezes nós somos provados nisso? Essa tentação também é para nós. E Jesus responde. Então Jesus lhes disse: vai embora, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e somente a Ele preste culto. Por fim o diabo deixou, e eis que os anjos se aproximaram e puseram a servir. Palavra da salvação. Mas eu entrar mais a fundo, mais de umas explicações dessa passagem, eu quero trazer algo que eu vivi. Eu fiz um acampamento nos últimos 5 dias, e algo que me marcou muito. O Ader, tudo bem? O Ader fez comigo: tribo. Ficou com vergonha. Isso era o nosso grito lá. Enfim, e o que mais me marcou desse acampamento que eu fiz foram as histórias. Histórias de pessoas que têm um passado, vivem um presente e sonham com o futuro. E por que eu queria começar falando sobre histórias? Porque a minha vida, a minha história, ela é marcada por 4 coisas. Por páginas das quais eu manchei de sangue, por páginas das quais marcaram a minha vida de sangue, por páginas das quais o sangue de Cristo me lavou, e por páginas das quais eu ainda vou viver com Deus. 4 partes da minha história. E às vezes você chega hoje, você conhece só o presente, você conhece aquilo que eu te apresentei no começo, você fala: pô, quem é esse cara? Por que ele está aí na frente pregando? Por que ele está fazendo isso? Qual que é a história dele? Por onde que ele passou? Qual que é a caminhada dele? Onde que ele jogou? Já bateu o clima europeu? Não, fez o quê? Jogou no Maringá, Série D. Aonde? Quem é esse cara? Por que eu tenho que ouvir ele? E nós fazemos exatamente isso com as pessoas. E mais, eu quero que você vá a fundo. Você sabe, você conhece a história do teu pai, da sua mãe? Você conhece a história se você tem irmãos, dos seus irmãos? Você conhece a história dos seus avós? Você conhece a história dos seus amigos, das pessoas que estão ao seu redor? Porque quando nós olhamos o tempo presente, a vida daquela pessoa, é muito fácil apontar, é muito fácil olhar para aquela história e falar assim: pô, você é medíocre, você não serve para nada, você é desprezível. Olha a sua vida, olha como você leva ela. Mas para trás, no passado dela, tem marcas de pessoas que sujaram a vida dela de sangue, de pessoas que fizeram mal para ela. Talvez como uma criança inocente, usaram dela, acabaram com a infância de uma criança, e ela foi sendo a decorrência disso, e o presente dela é só um pedido de socorro. E nós olhamos para as histórias, concluindo que a partir do tempo que eu vivo e existo, aquilo é errado. Nós fazemos iguais com nossos pais. Nós não sabemos a história dos nossos pais, por isso que é fácil julgar.
Por isso que é fácil orar para o nosso pai que às vezes não está presente em casa e fala assim: pô, ele não me ama, ele não gosta de mim. Por isso que às vezes é fácil orar para a nossa mãe que é brava, que enche o saco e não consegue ver que talvez a mãe dela foi igualzinha com ela. Se nós soubéssemos, entendêssemos que no tempo que existe, as pessoas já passaram por um passado qual não existe mais, mas deixa eu amarmos o presente. Quão diferente seria o nosso futuro? Quão diferente seria a nossa história? Quão diferente seria a nossa relação com os outros? E eu mesmo pergunto para você: você conhece a sua própria história? Você sabe como foi a sua gestação? Seus pais já te contaram sobre isso? Você sabe quando você foi batizado? Você sabe por onde você passou até você ter consciência e memória das coisas que você já viveu? Talvez você se cobre de coisas que te fizeram lá atrás e você nem lembra mais. Às vezes hoje, no presente, você se culpa de coisas que fizeram com você no seu passado e você se atormenta por conta disso. Quão diferente seria se nós soubéssemos a nossa história, a história das pessoas? E as histórias são apaixonantes. Porque quando nós vemos através de lágrimas essa pessoa falando que ela sofreu, mas que hoje ela venceu, que hoje ela tem uma nova caminhada, um testemunho de vida, você se emociona junto. Aquela pessoa te conquista. E talvez todos os preconceitos que eu tinha ao olhar aquela pessoa caem por terra. Porque ela não é tão ruim quanto eu pensava. Ela não é tão maldosa quanto parecia. Talvez ela só precisava de atenção, de carinho, de alguém que pudesse ouvir. Lembra, quem tem ouvidos ouça a história dela. E por que eu estou falando de história e de tempo? Onde eu quero juntar? É porque no tempo de Deus tudo dá certo. No tempo de Deus, a minha história no tempo presente se une ao tempo de Deus e tudo dá certo. No momento em que Deus preparou para mim aquelas páginas manchadas de sangue das quais eu sujei, e daquelas pessoas que sujaram a minha história, Deus derramou o sangue dele sobre mim, e eu fui lavado, eu fui remido, e Deus me perdoou. E Deus que conhece a minha história, sabe por onde eu passei, olhou para mim e falou assim: filho, vai, não peques mais, eu te perdoo. Não importa o que você viveu lá atrás, não importa o caminho que você estava tomando, a partir de hoje eu te dou uma nova vida, a partir de hoje eu te dou um novo caminho, a partir de hoje eu te dou uma nova história. A partir do momento que meu sangue cai, eu lavo as páginas da tua vida que estavam manchadas de sangue, novas páginas surgem em branco, para você construir um novo futuro em mim, para você construir uma nova história em mim. Essa é a Quaresma. É nós, na nossa vida, no nosso tempo, unidos ao tempo de Deus, termos um novo começo, um recomeço da nossa história, um novo caminhar, um novo olhar, um novo brilho, uma nova vontade de viver. Eu sei que em muitos a vontade de viver já sumiu, os sonhos sumiram, o desejo de algo maior foi embora. Talvez alguns de vocês nunca pensaram sobre ou deixaram de pensar no desejo de poder ir para o céu. É um convite para nós. Deus nos chama a irmos para o céu. E a Quaresma, esses 40 dias, é para isso. É para que nós possamos ir ao céu. E como que nós vamos caminhar esses 40 dias? Assim como Jesus caminhou os 40 dias no deserto, vivendo jejum, oração e caridade. Jejum, oração e caridade. O jejum, a penitência, ela serve para que a nossa carne não tenha mais poder sobre nós, para que nós possamos olhar uma fatia de bolo e não sentir seduzido a ponto de não conseguir deixar de comê-la, para que nós possamos entrar no Instagram e não ficar fissurado em menina de biquíni, mulher de biquíni, em homem sem camiseta, para que nós possamos vencer algumas tentações, para que a gente não fique rolando a tela do Reels por 15 horas seguidas, do TikTok. Aí você faz a desculpa, né? É bonitinha essas peripécias, né? Não vou mais comer chocolate, mas chocolate branco pode. 6 por meia dúzia, não vou mais usar o Instagram, mas o TikTok continua sendo usado. Não vou usar mais TikTok e Instagram, aí vai com shorts do YouTube, e aí acha alguma coisa,
e ainda não vou usar nada. Aí vai pro Netflix e Disney Plus e não sei mais o que, e sempre inventando algo, sempre dando uma desculpa. Quando nós aprendemos a vencer a nossa carne, quando nós lutamos contra ela, nós entendemos que o que alimenta nós de verdade é igual na passagem, a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas também da... Vocês estão gordos mesmo. Não só de pão viverá o homem, mas também da palavra. Também da palavra de Deus. Às vezes você olha para você e dá desculpa, né? Eu não tenho tempo, cara. Eu tenho que estudar muito, eu tenho que perder tempo preparando para, sei lá, vestibular, tem prova no final de semana, eu vou viajar para jogar bola, jogar vôlei, jogar basquete, eu não tenho tempo para rezar. Mas é isso, eu tenho certeza, a gente sempre fala sobre isso, é repetitivo, mas talvez agora seja tempo propício para isso. Se você abrir o seu celular e ver quanto tempo você passa nas redes sociais, vai estar lá 8, 9 horas, 10 por dia ou mais. É a média do brasileiro. Nós somos brasileiros, não é a nossa média. Talvez você fale, não, uso menos, uso só 7. 7 horas do seu dia que você passa na frente de algo que não te leva para o céu. Talvez não está te tirando, mas o Padre Paulo Ricardo falava assim: se você não faz nada para ir para o céu, pode ter certeza que seu lugar no inferno está garantido. Pesado, né? Eu não achei. Porque é a verdade. Não adianta nós pregarmos sobre o céu, eu venho e faço coisas bonitas, eu também não posso fazer o inferno. Porque é onde vai a nossa alma, é o caminho que ela está indo. Se nós não nos convertermos rápido, com urgência, para Deus. A direção da nossa alma é a condenação eterna. É uma verdade de fé. Quando nós morremos, e todos nós vamos, isso é certo, haverá 2 caminhos, ou é o céu ou é o inferno. E se você não tem feito nada para garantir o céu, meu irmão, você está indo para o inferno, é certo. A tua alma está condenada, a minha alma está condenada. Nós temos que lutar. O céu não é um caminho fácil, o céu é um caminho simples. Jesus ensina o evangelho de hoje: quem quiser me seguir, toma a tua cruz e siga-me. Carrega a tua penitência, seja forte, seja homem, seja viril, seja mulher, tenha força, deseje, busque mais. Deus tem um sonho para você, Deus tem algo dentro da tua história. Talvez você olhe para a sua história e fale assim: eu sou muito coitado, eu sou muito machucado, eu sou muito ferido, não tem mais solução para mim. Querido, Deus está te dando um novo caminho hoje. Hoje Deus está te dando uma chance nova de você dar mais um passo em direção ao céu, de parar de mediocridade, de parar de dar migué, de parar de fugir. Eu lembro quando ele falou na primeira reunião de Santa Teresinha, de jovens santos que conseguiram o céu sendo santos e sendo jovens. A chance ainda para nós, a chance ainda para nós de conseguirmos o céu, não é cedo e não é tarde, ainda é tempo, é o agora. É o agora de Deus. A oração é para que você possa alimentar-se da palavra, é para que você possa tirar um pouquinho dos seus olhos de si mesmo e colocar um pouquinho os seus olhos para o céu. Ou melhor, nós estamos falando da Páscoa, então olhar um pouquinho mais para a cruz. Olha para a cruz, vamos fazer a experiência de olhar para a cruz, e lá você vai ver o preço daquilo que você faz. Lá você vai ver o preço daquilo que nós fazemos. A condenação de um Deus que te ama, de um Deus que fez e faz e vai fazer tudo por você. É o preço de nós fazermos nada para buscarmos o céu. Então, quando nós saímos de nós, nossos egoísmos, das nossas vaidades, nossas vontades, do desejo insaciável da nossa carne, do desejo insaciável de buscar coisas do mundo, riquezas, poder, ganâncias, quando nós saímos das amarras de Satanás e nós possamos olhar para a cruz, Deus começa a mudar o nosso coração. E aí de verdade nós podemos viver uma quaresma santa. E aí de verdade nós podemos viver uma caminhada santa. Não é sobre aquilo que você faz, meu querido, mas como você faz, como você busca. Não é o chocolate que te condena para o inferno, mas é o desejo que você tem de buscar só isso e não Deus. Só os seus prazeres e não Deus. Por quê? Porque Deus pesa, Deus é difícil, Deus é uma cruz do seu tamanho, que vai nas tuas costas e começa a martelar e fala assim: a pornografia não dá mais, ser viciado em masturbação não dá mais. E você fala: mas como que eu vou ser feliz
interessado em pode, em fofoca, e seja lá o que for o seu pecado que você tem na sua história. Como é que eu vou viver sem essas coisas? É a cruz. É pesado, dói, mas te leva para o céu. Se vocês querem um caminho fácil, eu já me decidi por mim, eu não quero mais esse caminho. Mas se vocês querem um caminho fácil, aí, fiquem à vontade. Ele existe. Só vão te levar para o céu. Vocês estão olhando com a cara de tadinho, né? Não tenho dó de vocês não, gente. Vocês tinham que orar para vocês e começar a chorar. Eu faço isso, eu oro para mim e choro. Não porque eu sou feio, porque eu não gosto de mim, mas porque eu vejo o meu pecado e falo, como é que eu posso ter feito isso com quem me ama tanto? Como é que eu posso ter a coragem de dizer com a minha boca quando vem uma quinta-feira, Senhor, eu te amo tanto, e fogo santo, e sei lá mais o que, e Yeshua. Mas quando eu chego em casa eu começo os mesmos pecados. Saindo daqui, você vai para o Mac para ficar com uma menina, com um cara. Eu não sei o que você tem caminhado na sua história, mas se tua boca não faz a mesma coisa no teu coração, você não está querendo Deus, e sim você quer saciar as suas vontades. E sim, você não quer viver a conversão, você não quer viver o céu, você quer viver aquilo que tem para agora. E o agora acaba. E o agora acaba. Porque, voltando ao tempo, existe um tempo para nós. A Bíblia começa, e no princípio, ou seja, antes do princípio havia Deus. Deus está fora do tempo. E aí teve um princípio, começou-se a história. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez as árvores, fez os animais, fez o homem. Ele amou muito o homem. Ele amou muito o homem. A palavra vai dizer que Deus vinha caminhar sobre o jardim para ir contra o homem. Não era mais nós que tínhamos que ir contra Deus, mas sim Deus que vinha ao nosso encontro. Deus nos ama. Mas aí vem toda a nossa história. Vem o pecado. Adão e Eva comem do fruto proibido, ou seja, eles pecam, eles desejam ser mais que Deus, e o nosso pecado é isso. Quando nós estamos cometendo pecados, nós dizemos, Senhor, a sua alegria não me basta, Senhor, o seu amor não me basta, Senhor, a tua graça não me basta, o que me basta é eu me satisfazer, são as minhas vontades, são os meus desejos, é a minha vida que me basta. É o mesmo pecado de Adão. Às vezes a gente fala assim, pô, eu jamais teria crucificado Jesus, eu jamais seria aquele soldado que bateu os martelos na mão de Jesus. Talvez não, você seria aquele que caminhou com ele no domingo dizendo Hosana e na sexta-feira dizendo Barrabás. Talvez você não é aquele que martela os pregos na mão de Jesus e nos pés, mas você é aquele que gosta na cara dele. Talvez você não é aquele que dá chicotadas, mas você é aquele que coroa ele com uma coroa de espinhos. E no final da Bíblia vai dizer amém. Essa é a última palavra. Para dizer para nós que tudo aquilo que está escrito lá é verdade e que haverá um fim, e nesse fim tudo vai acontecer como Deus sonhou e planejou. A questão é, você quer fazer parte dos sonhos de Deus? Você quer fazer parte dos planos de Deus? Comece a olhar para a tua história e caminhar para outra direção, se ela não está te levando para o céu. Comece a olhar para a tua história, comece a olhar para a cruz, comece a ver que semelhanças tem lá. Talvez a gente olhe para a cruz e a gente se sente mal vendo aquilo, mas é porque nós nos vemos lá. Nós vemos Jesus desfigurado, magro, sem pele, somente os músculos dele, somente a carne exposta. E nós temos nojo, nós ficamos encarando aquela cena com dor. É porque é isso que o pecado causa em nós. Mas Deus tem um projeto de salvação para nós, é por isso que Ele se entregou na cruz, para nos salvar, e é por isso que nós fizemos a quaresma, para que ao final desses 40 dias, nós possamos juntos como igreja dizer, vem Senhor, ora vem Senhor, a tua igreja te espera, nós temos saudade de ti Senhor, nós temos saudade do tempo em que você vinha e caminhava sobre a terra, e ficava com Adão, e abraçava ele, e amava ele, nós temos saudade Senhor, a tua igreja está pronta, nós estamos preparados Senhor, nós fizemos a penitência nessa terra, nós caminhamos os 40 anos no deserto, estamos aqui Senhor, à beira da terra prometida, vem nos buscar, nós vencemos Senhor, pela tua força, pelo teu sangue, nós vencemos, vem Senhor,
Algo a mais para finalizar nossa partilha e nós irmos para a oração, é que nós temos que aprender também que existe o nosso tempo e o tempo de Deus. Em grego são duas palavras, cronos e kairos. Cronos é o tempo cronológico e kairos é o tempo de Deus. São tempos totalmente diferentes. O salmista vai dizer que para Deus um dia são como 1000 anos, 1000 anos são como um dia. Então Deus não está preso ao tempo. Deus antes do princípio ele já existia, ele já era. Porque Deus é. Não vou entrar em detalhes teológicos, mas Deus é. Então antes do tempo existir, antes do espaço existir, Deus já estava lá. Deus já estava presente. E depois, o que é o desejo de Deus para nós? É que quando o tempo se encerrar e restar para nós a eternidade, sejamos nós e Ele. Sejamos nós e o nosso amado. Sendo um só. Sendo um só. Então o Kairos que nós estamos vivendo agora é a Quaresma. Esses 40 dias é o tempo de Deus para a nossa vida. É um tempo de Deus separado do tempo cronológico para que nós possamos alcançá-lo. Para que nós possamos ir em direção a Ele. E se nós fizermos um paralelo, nós vivemos 40 dias caminhando para chegar na Páscoa, que significa passagem. Passagem de quem? De Jesus, que vive sua paixão, morte, então Ele passa desta vida para outra, ressurreição. E se nós prestarmos atenção, essa não é a nossa vida também? Num determinado dia, eu nasci dia 3 de maio de 2000, então num determinado dia, 3 de maio de 2000, começou-se a minha história. Foi o meu início ali. E no princípio era o Betão. E Deus me fez. E Ele me fez a imagem e semelhança dEle. Mas por conta do pecado eu fui manchado. Então por causa do sangue de Jesus no meu batismo eu fui curado, eu fui salvo. E a partir desse momento era eu e Deus. Bebezinho, não sabia nada. Mas era eu e Deus, vivendo o meu tempo cronológico. Mas chegou um momento que eu pequei, que eu falei, que eu ofendi a Deus, que o amor dele não foi o suficiente para mim. Mas aí Deus, no tempo dele, conforme Ele quis, Ele me chamou de volta. Ele falou: filho, vem, eu tenho um lugar para você. Essas palhas manchadas de sangue na tua vida, eu posso curar elas. Essas palhas manchadas que você manchou de outras pessoas, eu posso limpar elas. Vem, filho, eu estou te chamando, é hoje, é agora. O hoje significa presente. Por quê? Porque é um presente de Deus na nossa vida. Só existe o hoje. Você pode voltar ontem e fazer as coisas diferentes? Não pode. Você pode voltar 10 anos atrás e fazer as coisas diferentes? Não pode. O que você pode fazer é viver o hoje. Você pode desejar algo amanhã? Pode, você pode desejar o que você quiser amanhã, mas você pode ter aquilo que é de amanhã? Pode. Por que nós não podemos ter aquilo do amanhã? Porque ele não existe ainda. O amanhã não chegou, então nos sobra hoje. E o hoje é o presente de Deus. O hoje é o tempo de Deus. O hoje é o Kairos de Deus na nossa vida. Então se hoje nós desejamos: Senhor, eu quero me converter. Senhor, eu quero ser capaz de vencer as tentações. Senhor, eu quero ser capaz de não desejar mais aquilo que sacia a minha carne. Senhor, eu quero ser capaz de desejar mais aquilo que sacia minhas vontades do mundo. Senhor, eu não quero mais cair nos braços de Satanás. Hoje é o tempo que Deus separou para nós. Então hoje confie em Deus. Hoje se lance em Deus. Hoje coloca as tuas vidas aos pés da cruz, como nós cantamos na música, e deseja voltar àquele primeiro amor. Hoje é o tempo que Deus separou para você. Porque no final, ao terminar nossa quaresma terrestre, terrena, virá nossa Páscoa. E aí, nós vamos para onde? Depois que você viver a sua vida toda, morrer, para onde você vai? Nos braços do Pai? E ser feliz para sempre? Igual conta de fada, né? E eles viveram felizes para sempre. Ou um conto de terror na tua vida, e eles viveram condenados para sempre. O que você deseja, jovem? O que você quer para a tua vida, para a tua história? Eu já me decidi pelo que eu quero, e eu vivo dia após dia, confiando em Deus, e lançando o tempo dEle.
falando: Senhor, hoje eu não consigo, mas eu confio em você. Hoje eu não tenho força, mas eu confio em você. Hoje eu não sou capaz, mas eu confio em você. E Ele vai me dando forças, e Ele vai me levantando, e Ele vai me dando a graça para vencer as batalhas da minha vida. Ele vai me dando a graça para eu não sair hoje no Mac e ficar com geral. Ele vai me dar a graça para eu sair daqui hoje e mudar a minha história. Ele vai dar a graça para que hoje eu recomece a minha vida. Para que hoje, nesse auditório, o sangue da cruz seja derramado em nós e nossa vida seja transformada em Deus para sempre. Um novo capítulo, uma nova história. Eu não sei o teu nome, não sei o que você viu, mas a partir de hoje Deus quer recomeçar a tua vida. Deus quer recomeçar a tua caminhada. Deus quer trazer algo novo para você. Esse é o convite da quaresma, nós nos penitenciarmos, nós nos judiarmos, entre aspas, de nós fazermos coisas que condenem o nosso corpo, para que a nossa alma seja levada ao céu, para que a nossa alma se torne uma alma esposa. Significa isso, uma alma que está junto com Deus, que ama Deus, que vai ser um com Ele. Desejamos isso, jovens. Desejamos querer ser santos. Ser santo é algo brega. É só desejar o que Deus quer. Eu estou igual a maioria de vocês, estou com Vans, calça jeans, uma vida do Google. Eu desejo ser santo. Eu vou sair daqui, eu tenho minha família igual a vocês. Vou sair daqui, eu tenho minha namorada, vou dar um beijinho nela, vai dizer ela ter ficado comigo aqui. Amanhã eu vou ter que trabalhar, vocês vão ter que estudar. A vida continua sendo a vida, mas o que Deus quer fazer na nossa história é algo novo. É algo novo.